Live todas as terças e sextas a partir das 8 horas aqui no canal. Então já se inscreve e eu te vejo lá. Trabalhei por 7 meses em um supermercado. Nunca mais volto. Minha experiência. A gente sempre fica fazendo aquelas piadas sobre o atacadão e a gente vai ver aqui, ó, em pele e osso, né? Porque carne não tem, a gente sabe, não tem dinheiro suficiente para comprar alimento de alguém que trabalhou no atacadão. Brutal, meus amigos. Vamos ver se é realmente ruim, deixa meu like, ou se é só conversinha fiada. Como repositor em um supermercado atacado Repositor, hein? e sobrevivi pra te contar essa história. Repositor é pesado. A voz que vos fala já foi escravo dentro de um supermercado atacado. Mano, você já consegue ver que a voz dele tá meio rala. Vocês conseguem ver que ele tá falando meio tristinho, tá falando assim, tá ligado? Esse mano viu coisas. A diferença é que eu era remunerado. Mas não era bom não, viu? Eu vou te contar essa história aí. Mas antes, eu preciso que você entenda que era o meu primeiro emprego. Vixe. Eu não tinha noção nenhuma de CLT, de leis Ferrou, trabalhistas, de ganho, de salário. Cara, eu não tinha noção de nada. Eu fui pro Já comenta aí, rapaziada, qual que é o pior? Trabalhar no atacadão ou trabalhar no McDonald's? Qual que é o pior, velho? mercado de trabalho completamente cru, sem saber de nada. Tive que aprender tudo na raça. Eu Mas acho beleza, que é o... vamos lá. Logo o no meu atacadão. primeiro dia, o gerente veio me humilhar. No meu primeiro dia, cara. Ô, louco. Primeiro dia, o gerente já veio me humilhar. Tudo começou com a entrevista de emprego. Fui lá, Certo. fiz a entrevista, passei na entrevista e fui pro meu primeiro dia. Uhum. Na entrevista, eles me disseram que quando eu chegasse lá no mercado, era pra mim procurar por uma determinada pessoa, que essa pessoa ia me auxiliar lá dentro. Beleza, assim eu fiz. Cheguei lá, procurei por essa pessoa, achei ela, isso era às 7 horas da manhã. Achei essa pessoa, ela me levou no RH, peguei o uniforme, 7 horas da peguei manhã. o cartão de identificação, peguei tudo que tinha que pegar, assinei. Tá ligado? É igual você fazer um contrato com o diabo. Ele já vai pegar como? Todas as suas informações, o seu rosto e te deixar carimbado, cara. Não vai ter como fugir. McDonald's, você acha que é o pior? É porque eu penso assim, mano. Pelo menos no McDonald's, você vai lá e consegue comer uns hamburgão, massa, de almoço, né? O janta, pô. Aí você pega o dinheiro e ainda come uns lanches maneiros. Eu acho que isso é legal, não é não? No atacadão você não tem isso, mano. Você só trabalha. As coisas que tinha que assinar, tomei café, e aí ela falou assim, ó, eu vou levar você lá na área que você vai trabalhar, e vou deixar você lá e vão ensinar você. Eu falei, não, beleza. Certo, Chegando lá, certo. era na área de mercearia, e eu ia ficar no setor de produto de limpeza e higiene. Quando eu cheguei lá, o coordenador daquela área já tava lá. Não tem um cheirinho muito legal não, né? Mas tá bom. E aí ele falou assim, ó, eu vou ensinar você o que você tem que fazer, e eu vou deixar você aqui, e de tempo em tempo eu venho aqui e vejo como é que você tá se saindo, e a gente conversa se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, aquele papo. Eu falei, não, beleza, pra mim tava tudo certo até aí. Ele me explicou o que eu tinha que fazer, não era uma coisa muito difícil, mas claro, pra quem tava começando no primeiro dia, né, tinha ainda uns obstáculos ali, mas nada muito impossível. Só que daí ele não me explicou. Ninguém nasce sabendo, né? Ainda mais sabendo como trabalhar no atacadão, mano. Ninguém deveria passar por isso. Eu acho que os robôs deviam tirar esse emprego e a gente ficava lá, aqui, ó, só de boa, curtindo a vida. Mas a vida não é assim. Tem chance de 1/10 de uma Karen vir no McDonald's. Verdade, né, mano? A gente tem que adicionar a Karen na equação. Só que também tem muitas Karens no atacadão, principalmente no caixa, né? Pega a visão, senão a visão te pega. Explicou o 100% do que tinha que ser explicado, ele só falou o que eu tinha que fazer. Ele falou, ó, você vai lá no estoque, você vai pegar um pallet desse produto aqui, você vai chegar aqui e você vai abastecer. Eu falei, beleza, foi o que eu fiz. Fui no estoque, peguei um pallet do produto, voltei e comecei a abastecer. Só que assim, eu não sei como que é nos outros supermercados, mas nesse que eu tava trabalhando, os espaços de abastecimento, cada marca tinha um espaço próprio, né? Então cada marca tinha ali uma determinada posição, espaço e quantidade para colocar o seu produto. Bem organizado, tava abastecendo sabão em pó, aqueles de saco, sabe? Pois é, a marca que eu estava abastecendo, ela tinha que abastecer de 3 a 5 fileiras. Tinha que ser no máximo 3 até 5. Eu tava abastecendo. Louco, eu nem sabia que era, tipo assim, tão padronizado assim. Eu pensei que era só pegar o produto, tá na fileira do tal produto, né? E pronto, vai colocando lá bonitinho, velho. Eu vi que tinha mais espaço. O que eu fiz? Eu fui lá e abasteci 7. Eu fiz 7 fileiras. O que não precisava, 5 já tava bom, porque o outro espaço era de uma outra marca. Só que esse cara não tinha me falado isso. E aí eu peguei o bonde e fui. Eu falei, não, vou fazer isso aqui, vai ficar da hora. Aí eu tava quase terminando, tava ficando bonito, tava ficando legal. Já era umas 11 horas da manhã. O que aconteceu? Tava chegando
o gerente. No fim do corredor eu vi chegando o gerente, esse cara que era o coordenador dessa área que tava me ensinando, e o coordenador de uma outra área. Os três tava vindo. Na hora que eu olhei pra cara daquele gerente, eu já pensei comigo, eu falei, mano, esse cara deve ser o... Sabe aquela pessoa intragável, insuportável? Era Chata. aquele cara. Primeiro Chata que ele pra era caramba. gordo. Já começa por aí. Não, que isso aqui, cara? Que é isso aqui, mano? Ele. Não, já começa por aí, mano. Ele era gordo. Ok, né? Ok, vamos deixar aqui o cara com a... Às vezes, todos os gordos que ele viu na vida, né, ele enchia um saco e eram irritantes pra caramba. Mas, eu não sei se tem muito a ver não, né, Dog? Mas beleza. Então assim, eu não tenho nada contra gordo, mas é só uma Que bom, observação. que bom, Ele que era bom. gordo e assim, ele usava um óculos que a lente do óculos dele deveria ter uns 10 centímetros. De verdade, cara. Eu uso óculos. Eu tenho E ainda é miopia. cego. Mas o que aquele cara tinha no olho, eu tenho certeza que não... Era catarata. Ou era catarata, ou era pneumonia que ele tinha naquele olho. Alguma coisa aquele cara tinha naquele olho que não era possível. Mano, se você pegasse a lente do óculos dele e você colocasse a lente do óculos dele numa formiga, a formiga virava uma aranha. Juro pra você, Ô, aquilo ali era um louco. telescópio. Se você mirasse aquilo ali na lua, você conseguia ver Saturno. Era muito... Mano, o olho dele ficava até pequeno. Você não tem nem noção. Já entendemos aqui a característica do humano. Ele era gordo e cego, né, praticamente. E eu tenho certeza que em algum momento da vida daquele cara, ele deve ter sofrido bullying. De verdade. Porque assim, ele humilhava todo mundo à volta dele. Todo mundo que aí é tava em zoado. volta dele, ele humilhava. Literalmente todo mundo. Aí é Eu não zoado. fui o único. Ele humilhava todo mundo mesmo. Então eu acho que assim, ele cresceu, assumiu uma posição profissional de gerência, e aí, com base nisso, por causa dessa profissão, ele achava que tava no direito de humilhar todo mundo. E era isso que... Cara, e o pior é que tem muito disso na rede de trabalho, tá, rapaziada? Eu nunca, tipo assim, não tenho experiência na pele pra falar pra vocês. Mas de tantas notícias que eu já vi, que o gerente, aquele cara que tá, tipo, às vezes uma posição acima de você, aproveita pra fazer bullying com os outros. E um negócio também é que, cara, a pessoa vai lá, ganha R$ 500 a mais que você, mano. Ganha R$ 300 a mais que você. E ela já acha uma superioridade gigantesca. Meu Deus do céu, eu sou a pessoa mais importante deste local e ninguém pode comigo. Tanto que não, você ainda tá lascado. Você só ganha R$ 500 a mais, né? Então calma, LeBron James. Não é assim que funciona. Uma vez um funcionário cagou no chão do vestiário da loja. Aí do nada o gerente levantou a mão da tia da limpeza e gritou: "Tá vendo essa mão? É a mesma que faz o café de vocês." E acabou de catar bosta. Caraca, insano, hein? Meu Deus do céu, que isso? Aí já não é nem mais atacadão, isso aí é pior, é um filme de terror. ele fazia. E aí eu tava ali abastecendo, e aí os três chegou, os três pateta. Não, mano. E ficou ali parado no corredor, olhando pra minha cara. Eu ali abastecendo o sabão em pó, e os três imbecil parado me olhando. O gerente Ô, se louco. aproximou, falou assim pra mim, bom dia. Eu respondi bom dia. Ele falou assim, é seu primeiro dia hoje, né? Eu falei assim, é o meu primeiro dia e tal. Ele falou assim, então, isso aqui não é o padrão de layout da loja. Não é assim que faz. Você já tá fazendo errado, já tá tomando espaço de outro cliente, isso aqui não pode acontecer. Tipo assim, o corredor tava os três, tava eu, normal. os clientes passando, o pessoal que tava fazendo compra passando, e ele lá me humilhando, tipo assim, na frente de todo mundo. E ele tava falando alto, ele não tava falando baixo pra faz mim mais ouvir, não. sentido, Ele mano. estava falando alto, em alto, claro e bom som. As pessoas à volta, todo mundo ouvindo. E ele lá, me humilhando. E eu só olhando assim pra cara dele, esperando ele acabar, pra mim decidir o que eu ia fazer. Se eu ia pegar um pacote de sabão em pó e socar na goela dele, até a boca dele fazer espuma de sabão Que em pó. isso, ou cara? se eu, não sei se eu jogava um pallet nele, alguma coisa. Ali tava tentando assimilar do que tava acontecendo. Não, calma aí. As primeiras opções dele foi tipo assim, transformar o humano em camisa de saudade, é isso. O gerente vai virar vai virar saudade. Não, e ele falando, não é assim que se faz. Se você quiser manter o seu emprego aqui, você vai ter que se esforçar mais. Ô, louco. Vai ter que entregar um trabalho melhor, um padrão de acordo com os outros colaboradores daqui. Quem quer e manter não sei o trabalho quê. no Cara, atacadão, eu velho? olhando assim pra cara dele. Sabe quando você quer dar um murrão na cara da pessoa? Eu nunca senti tanta raiva em toda a minha vida. Porque assim, cara, eu acho que existe o momento certo de você cobrar os colaboradores por alguma razão. Então, todo mundo é cobrado em algum momento da vida. Só que assim, existe momento certo, existe hora certa e existe o tom certo de você cobrar. Não é porque você tá numa posição de Faz liderança sentido, que mano. você tá no direito de sair humilhando todo mundo. Tanto é que ele até virou pro carinha que tava me ensinando ali e falou assim pro carinha: como que você não ensinou pra ele que não é assim que se faz? É esse o treinamento que você recebeu aqui?
Tipo assim, ele não tava nem aí, ele acha. Sobrou abobrinha pra todo mundo, mano. Pra ele, pro cara que tava ensinando ele e talvez até pro RH que contratou ele, tá ligado? Como é que você contrata alguém tão burro, tão horrível? Vamos ser sinceros. Eu acho que quem tá no atacadão, mano, os gerentes, né, o RH, não tem muito poder, mano, pra virar pro cara e falar, ó, se você quiser continuar nesse emprego, você vai ter que fazer tal coisa. Porque vamos ser sinceros, atacadão, mercado, tem em cada esquina. Então, se a pessoa fizer bosta nesse, vai pro outro. Se fizer bosta no outro, vai pra aquele lá. Não é aquele serviço diferente que é difícil conseguir. Não julgo. Imagina só, 12 horas de trampo, do nada, um barrão na sua frente enchendo o saco. Você só pensa em fazer bacon. É. Agora entendeu porque o cara tava com tanta raiva dele. Titi mandou R$ 5. Opa. Nanku, passaria um mês nesse atacadão desse cara por quantos money? Um mês no atacadão, rapaziada, a gente tem que lembrar que eu já trampo de internet, né? Então eu já recebo ali um cascalhozinho. Então eu teria que largar o cascalho da internet pra viver um mês no atacadão, mano. Acho que no mínimo aí é R$ 40 mil. E aí eu passo um mês trabalhando todos os dias no atacadão. E é papo de, assim, ser humilhado também. Porque vamos ser sinceros, eu não tenho nada na minha carteira. Então o cara vai ver aquilo ali e vai falar, 20 anos? Trabalhou com nada? Eu vou humilhar esse daqui, tá ligado? Vão me pegar pra Jesus Cristo. Porque ele era gerente, o mundo todo tava aos pés dele. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu, se esse cara sofreu bullying na vida dele, eu acho bem feito. E sofreu pouco. Deveria sofrer muito mais. Mano, era um cara muito intragável, você não tem noção, não tem nem ideia. Beleza, depois desse ato de humilhação, Ok. ele simplesmente saiu, ele deu as costas e foi embora. Tipo assim, ele nem falou mais nada comigo, ele terminou de me humilhar, deu as costas e foi embora. Aí de longe assim, quando ele já tava saindo do corredor, ele gritou pra mim e falou assim, Ô, quando louco. você acabar aí, faz favor de juntar esses papelão, esses plásticos aqui e jogar lá no descarte. Deu as costas e foi embora. E tipo assim, em pensamento, Caraca, nossa, mano. em pensamento eu tava xingando O cara foi até o final do corredor e xingou o mano. Aí não dá, pô. Aí não dá. até a primeira geração Xingou dele. não, né? Eu Gritou. tava xingando os antepassados dele, eu tava xingando todo mundo que já passou pela vida daquele cara, eu tava xingando. Beleza, vou levar, porque eu tô precisando, e é isso. Isso já era umas 12:30, eu acho. Esse e foi aí o eu vi primeiro que o dia do pessoal mano. do turno da manhã Cê é tava louco. saindo pra almoçar, e aí eu cheguei lá no carinha lá, né, e falei assim, ó, então, eu tô com fome, posso ir comer? Aí ele falou Não. assim, não. Aí eu falei, ué, como assim a refeição não tá inclusa, não? Não existe isso na CLT? Ele falou assim, não, vai daqui a pouco, termina de fazer ali e tal, porque o gerente não gostou, né, do que você fez ali, então arruma ali e tal. Aí eu falei, tá bom, beleza. Voltei lá, tipo, 12:30, tá? Voltei, continuei fazendo. Deu 1:30, mano, eu já tava morrendo de fome. Meu estômago já tava comendo já tudo que tava em volta dele. Voltei lá no carinha e falei, Que então, isso, mano, velho? né? Pô, Vamos ser sinceros aqui. Um negócio que a minha namorada, né, já trabalhou em mercado e também já teve vários outros bicos, né, mano? Pensa num lugar onde não respeita o horário de almoço ou não respeita o tempo que você tem pra sair. É impressionante, cara. A pessoa vira e fala, não, fica mais tal coisa, faz aquilo, faz isso. E amigona, eu tô com fome. Eu não sei se você viu, pelo visto, né, o gerente dele já tinha muita coisa acumulada no bucho, mas eu preciso comer, né? E a rapaziada acha que, tipo, é só mais um detalhe. Comer é só um detalhe, pô. Quando você tá trabalhando, você vira uma máquina. Só que, ó. E coloca isso aqui, coloca isso lá. Mano, loucura. Nesse mesmo mercado, teve um repositor que apareceu com um laudo médico que ele só poderia levantar 5 quilos. Trabalhou um ano só repondo as folhas do hortifruti. Detalhe, o médico da empresa quem emitiu. Caraca, mas a pessoa só consegue levantar 5 quilos, mano? Só 5 quilos é o quê? Ossos de vidro? É isso aí? Uma vez no meu trabalho, eu trabalho com logística, bipando encomenda, só que um dia eu fui trabalhar e tinha uma outra equipe lá. 2 mulas, lá bipando e no computador ao mesmo tempo. Às vezes também as contratação é horrível, né? vou comer, já tô com fome. Não, volta lá, termina lá, aguenta aí mais um pouquinho. E eu já tinha terminado, tá? Eu já tinha resolvido lá o problema da quantidade de sabão em pó. Ok. E mesmo assim ele não tava deixando eu comer. Aí eu voltei, mano, esses caras tá de tiração com a minha cara, não é possível. Isso Deve aqui não é ser. possível, não. Aí nisso, o pessoal da manhã
já tinha ido embora, que eles saíam às 2 da tarde, eles entravam às 6 e saíam às 2. E aí o Ok. pessoal da tarde já tinha entrado e tava lá, já começando o turno deles. E aí, eu até fiz amizade com o menino lá da tarde, que ele é meu amigo até hoje. E aí ele Certo. passou ali perto e falou assim, ô, você não vai comer não? Isso já era 2 horas da tarde, tá? Ele falou assim, Que ô, você não vai isso? comer não? 2 horas da tarde, mano, eu já tinha caído duro no chão. De verdade mesmo. Eu não ia aguentar, não, cara. Eu não ia aguentar, não. Eu ia mandar alguém naquele lugar e ia comer minha comidinha. Uma caixa de café pra repor pesa entre 7 a 10 quilos. Nossa. Eu falei assim, nossa, eu tô com maior fome, os caras não deixam eu ir comer e tal. Aí ele falou assim pra mim, falou assim, cara, se você não sair, não for comer, você vai ficar o dia inteiro aí, porque eles não estão nem aí pra você não, viu? Aí ele falou assim, não, larga isso aí, vai lá comer e tal. Aí eu peguei e falei, não, beleza. Foi o que eu fiz. Simplesmente Olha, larguei o lá melhor tudo pra amigo. trás e fui lá em cima, comi, fiquei lá, fiz a minha 1 hora de almoço, depois eu voltei. E aí, Certo. beleza. E nisso o tempo foi passando, e esse gerente inútil continuou me humilhando, nada mudou. Até que um dia, depois de uns 10, 15 dias que eu já tava lá, os caras falaram assim pra mim, ó, nós vamos mudar você de setor. Então, a partir de hoje, você vai sair da mercearia, você Ah. vai lá pro setor de frios, embutidos, carnes. Mas legal, hein, essas não é? coisas. Nesse mercado que eu trabalhava, não tinha corte de carne. Não tinha açougue, né? Então, não tinha corte de carne. Tudo Ué. lá era vendido por peça. Então, já vinha do fornecedor fechado, aí era só, alguns era pesado, outros não. E já era vendido dessa forma. Então não Entendi. tinha corte de peças, não tinha açougue. Nossa, mas é bem diferente isso daí, né, cara? Primeira vez que eu vejo um atacadão que não corta a carne. Aí tava tudo certo. E aí, sabe essas geladeiras que você vê no supermercado que é de fora a fora, assim, numa parede? Pois é, era nelas que eu ia trabalhar. Eu ia cuidar de todas essas geladeiras. E até Ô, aí louco. tava tudo certo. Só que ninguém tinha me falado que dentro dessa bosta desse supermercado, eles vendiam frango assado. E alguém tinha que assar aquelas drogas daqueles frangos. Ele Alguém vai tinha ter que fazer assar? aquela função. E adivinha quem que ficou pra fazer aquela função? Era eu. E por que eles me mudaram de setor? Aí é zoado, cara. Assar frango é mó ruim, porque fica mó calorzão batendo na sua cara, assim. Horrível. Como eu disse, trabalhei em caixa e teve uma situação específica que rolou até um processo. Um cara de mais ou menos 40, 50 anos me ameaçou de morte por causa de uma demora no sistema. Que isso, cara? O pessoal tá ficando cada vez mais louco. Por isso que deve ser um cocô, né? Ficar trabalhando com pessoas... com público, né, mano? Porque o menino que trabalhava assando frango, ele precisou se ausentar pra fazer uma cirurgia e não tinha ninguém pra ficar no lugar dele. E tiveram a brilhante ideia de colocar eu no Paia. lugar dele. Olha só que legal. E aí, como que funcionava isso? Eu chegava no mercado às 6 horas da manhã, eu tinha que pegar uma bacia, um carrinho. Sabe essas bacias grandona que você vê dentro de açougue, que fica com um monte de carne dentro? Pois Tô é, ligado. eu tinha que pegar uma daquela, tinha que colocar uns 48 frangos lá dentro. Aí eu tinha que levar até a área do frango. Eu tinha que pegar aqueles frangos, espetar eles naqueles garfos, botar no forno e deixar aquele Nossa, frango cara, assar. que E aí trampo. depois eu fazia o quê? Eu ia lá, quando terminava de assar, eu tirava o frango, colocava o frango num saco, fazia todo o processo, pesava e colocava nas Já gôndolas cansei pra só de poder ouvir. vender. Cara, eu peguei uma raiva tão grande daquele frango que você não tem ideia. Você não tem noção como era difícil limpar aquilo. Virou Não até só limpar, né? vegetariano. Tanto preparar quanto limpar. Só que assim, como eu tava num setor novo, o que os caras tinham que fazer? Eles tinham que me dar um novo EPI. Porque como eu tava trabalhando na mercearia, o EPI da Equipamento de mercearia era o quê? produção Era o uniforme, individual. a bota e eu acho que tinha até uma luva. Agora, como eu tava indo pro setor de frios, carnes, essas coisas, mano, lá dentro daquele mercado tinha 2 câmeras fria. Uma era fria, a outra era congelada, que a gente trabalhava lá dentro. Então assim, a gente tinha que ter Nossa. calça térmica, uma jaqueta térmica, uma touca, luva e máscara pra trabalhar dentro das câmaras frias. Então assim, quando eu falo Aí é pra ruim, você rapaziada. câmara fria, câmara congelada, não é assim um lugar que, tipo, é uns 8 graus, tudo. Mano, era congelado. Você sabe o que é congelado? Temperatura abaixo de 0? Congelado. Literalmente congelado, que era onde ficava sorvete, ficava carnes, ficava tudo que era perecível, ficava ali dentro. Corpos. E eu trabalhava lá dentro. Essas Você sabe qual foi o EPI coisas. que os caras me deu? A jaqueta do menino que se ausentou pra fazer a cirurgia. Só isso. Foi só isso que os caras me deram pra trabalhar lá dentro. Não, mas aí, se a gente for analisar aqui, mano, eu acho que eles já estavam querendo dar um fim nesse mano, né? Já não bateu as ideias já nos primeiros dias e falou: quer saber de uma coisa? Eu vou pegar ele, vou colocar lá dentro da câmara frigorífica, vou dar só uma jaqueta, né? Pra depois não ser super mega processado. Na verdade, eu acho que já tá pra processar, mas beleza. Só pra não deixar tão suspeito assim. E vou deixar ele lá, sofrendo de frio, mano. É isso que acontece. Isso que acontece, cara. Essas pessoas aí que
da gerência tem maldade no coração, tá? É tudo mal comidas, são todos mal comidos. É isso. Imagina a quantidade de pessoas que já teve choque térmico. Nossa, um monte, né? Porque se já não teve aí, se isso tá acontecendo com um cara que veio fazer o vídeo no YouTube, imagina quantos acha isso normal, né? Ou só deixa pra lá. O cara tá na maldade. Hoje, quando eu lembro disso tudo, eu fico com raiva de mim mesmo porque eu fui muito otário. Eu fui muito otário. Eles não estavam nem aí. Tipo, nem aí mesmo. Cagaram tipo assim, pra você ele. que se vira, sabe? Se você morrer aí dentro, morreu também, ninguém liga. Sabe, não estavam nem aí. Eu entrava Bizarro. e saía daquela câmera fria, da câmera congelada, só com uma jaquetinha. Tipo, uma jaqueta que nem servia pra mim ainda. Era só isso. Eu vou ver se eu acho aqui no Google a foto das câmeras frias e do EPI. E vou colocar aqui pra você ver. Você sabe quando foi que os caras vieram me dar o EPI? Quando faltava uma semana pra mim pedir minhas contas. E eles só vieram me dar o EPI porque a vigilância sanitária foi lá no mercado. E aí eles questionaram porque me viram andando dentro do mercado somente com uma jaqueta. E aí foram lá no Nossa. gerente, questionaram, fizeram um auê lá. Nossa, deu uma discussão, foi um paranauê do caramba. E aí Poxa, o RH ele podia facilmente então processar esses caras, né? falou assim, nossa, verdade, tem que fornecer o EPI pro colaborador. Olha, meu Deus, se ninguém fala, a gente não ia saber. Aí vieram e me deram o EPI, mas não deu nem tempo de eu usar, porque eu pedi as contas antes. Mas aí beleza, tinha que cuidar daquele maldito frango. E assim, cara, eu moro no interior de São Paulo. E pra mim poder chegar nesse supermercado, eu tinha que pegar um ônibus e um trem. Uma passagem de trem e uma passagem de ônibus. E teve uma época aqui em São Paulo, que eu não sei o que aconteceu, que tava fazendo tipo muito frio. Tava fazendo uns frios assim de 3 graus, 4 graus. Já não é. Nossa, aí ó, dá nem vontade de sair de casa, mano. Vocês acham mesmo que a gente foi feito pra acordar 6 horas da manhã, pegar ônibus e metrô a 3, 4 graus Celsius? Não dá, né, rapaziada? Por isso que eu não conseguiria sobreviver nesta selva. Eu já ia pedir minhas contas. Eu nem ia, né, mano? Eu fazia de conta que eu já nem mais trabalho. Eu tô num processo contra o meu antigo emprego porque não pagaram minha rescisão. É, velho, tem umas empresas aí que eles querem ganhar no cansaço da gente. Eles querem ir levando com a barriga, levando, só pra te causar mais estresse, velho. Sendo que, tipo, dá pra facilmente eles pagar a rescisão e é isso. Normal. Tipo assim, pra nós aqui, pelo menos na região que eu moro, quando faz muito frio assim, então uns 8, 9 graus, a gente já tá muito frio. Então quando vai pra 3, 4 graus, pra gente já é uma geladeira aberta. E nessa época tava fazendo um frio desses. Então assim, eu tinha que chegar lá no supermercado, a gente chegava uma hora mais cedo pra poder cuidar das coisas. Então o mercado abria às 7, nós chegava às 6. A gente chegava no mercado, nesse horário, eu entrava na câmara fria, pegava aqueles frango congelado e eu tinha que espetar aqueles frango congelado naqueles garfos, sabe? Pra poder assar aqueles frango. Cara, nossa, eu me machucava tanto. Porque assim, eu não sei se você sabe, mas gelo corta, tá? O gelo corta. É, o cara não tinha gelo luva. Corta, aqueles espeto congelado corta também. Eu vivia todo machucado naquele lugar. Nossa, cara, como eu odiava fazer aquilo. Meu Deus do céu, como eu odiava Meu mano, isso aqui é atacadão modo hard, super hard. fazer aquilo. Todo dia eu me perguntava qual foi o pecado que eu cometi pra estar pagando naquele lugar. Você não tem nem noção. Mas beleza, o tempo foi passando, eu fui suportando tudo aquilo porque eu precisava de dinheiro. E aí, beleza, né? Chegou o dia de receber o vale, né? O vale o vale é alimentação. uma antecipação do seu pagamento, né? Por isso que se chama vale pagamento. É uma pequena porcentagem Pensei que era vale refeição, cara. que a empresa pega ali e deposita na sua conta com antecedência do seu pagamento. Só que eu não sabia de nada disso. Eu não tinha noção nenhuma. Eu sabia que a gente recebia vale, mas eu não sabia o quanto, não sabia o que era, não sabia de nada. Poxa, mas aí é triste, né? O cara tá certinho aqui. Um alvo perfeito pra passar a perna. Poxa, o cara sabe nem o pagamento, o vale que ele vai receber. Isso. Então, toda a informação que eu conseguia com os outros meninos que trabalhavam ali comigo há mais tempo, eu pegava com eles. Então a gente conversava muito. Então a gente trocava muita ideia, eu perguntava pra eles, tal, eles falavam. Beleza. Então assim, todo mundo ali tinha a mesma função, exceto as meninas que trabalhavam no caixa. Elas eram outra função, elas tinham outro salário. Mas a gente que era operador de loja ali, era tudo a mesma coisa. Tudo e igual. aí todo mundo começou a receber os seus vales. Né? Todo mundo recebendo, porque Só eles falta o davam cara uma cartinha receber uma ali e tal, merreca. mas mesmo assim já estava depositado na nossa conta. E aí eu fui pegar o meu. Cheguei lá pra ver meu vale. Cara, quando eu abri aquela carta que eu olhei, Tava sabe quanto é que vazia. eu peguei de vale? R$370. Eu olhei assim, claro que eu não tava esperando milhões, mas eu olhei assim, eu falei, ué, tá faltando dinheiro aqui.
eu sinto que tá faltando alguma coisa aqui. Não sei, só sinto. Mano, fiquei triste, triste. Aí os caras falaram pra mim, não, é assim mesmo. O vale normalmente é pouco, tal, mas no pagamento geralmente vem um valor a mais, porque tudo que você faz de hora extra, tudo que você ganha de bonificação da empresa, tudo isso vem no pagamento. Aí eu falei, não, beleza. Vida que segue, continue levando. Caraca, Trabalhando 370 pila, mano, de vale é triste demais, cara. igual um escravo. Nossa, cara, igual um escravo, você não tem noção. Trabalhando, até que chegou o dia do pagamento. Todo mundo pegando suas cartinhas lá, Ok. beleza, tal. Aí um pegou valor tal. Peguei o meu. Cara, na hora que eu fui pegar o meu, sabe quanto é que eu recebi de pagamento? R$ 680. Se eu não me engano, Ué, o cara recebeu o quê? Uns 1.100, eu mano? tenho até hoje guardado essa cartinha. R$ 680 era o que eu recebi de pagamento. Cara, Uns o meu 1.100? aluguel na época era 500 conto. Eu não conseguia nem pagar meu aluguel direito. Mano, cara, você não tem noção. Eu fiquei tão decepcionado, a quantidade de desconto que eu olhei aquilo, eu falei, mano, isso aqui não tá certo, estão me roubando. Mas aí eu Caraca, fui véi. entender como que é, né? Tem os impostos que você paga, porque é óbvio, né? Pra sustentar político vagabundo, você tem que manter o salário deles. Mas sei lá, o cara não sabia nem quanto que ele ia receber de salário, pô. É lógico que vai ser um salário mínimo, né? Só que, tipo assim, eu pensei que o salário mínimo já tava próximo de 1.400, não era? 1.400, Porque, né, eles têm 1.500? uma vida luxuosa. E alguém precisa manter a vida luxuosa deles. E quem é que vai manter? Tá faltando aí Os uns 300 pobres. pila, É velho. óbvio, né? Mano, quando eu recebi aquilo, eu falei, nossa, cara, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? Ou não Nossa. também, né? E eu já tava com um mês e meio trabalhado, um mês Cara, foi completo, tá? Um mês escamado pelo fechado, 30 atacadão. dias. Um mês e meio. Nossa, tava muito ruim. Muito ruim mesmo. Aí eu cheguei em casa, pensei. Falei, não, vou sair. Mas aí pensei de novo, eu falei, não, cara, eu tô precisando. Aí eu coloquei na minha cabeça, falei assim, não, eu vou ficar lá por um ano. Eu vou aguentar um ano, vou juntar uma graninha ali e vou partir pra outra coisa. Vou procurar outra coisa porque não vai ano dar. no E foi o que eu atacadão. fiz. Continuei mesmo ruim, tentando o máximo que eu posso. E nessa brincadeira toda foi uns 5, 6 meses, eu acho, que eu fiquei lá. Cara, eu Meio tinha ano. que lidar com os clientes chato, porque tem muito cliente chato dentro de supermercado. Pô, aí já é sacanagem, né, rapaziada? A pessoa do atacadão já sofre só por trabalhar naquele ambiente. E aí, e ainda por cima vem os clientes, né, e fala, mano, eu vou transformar a sua vida em um inferno maior. Eu vou transformar a sua vida em uma bosta, né? E aí fica essa mistureba de cocô, esse local amaldiçoado. Exemplo, você pega um vale miserável, geralmente as pessoas dessa área não fazem conta, esquece o quanto recebem de salário em uma semana e aí descontam supostas horas. Olha só, velho. Eles dividem o salário para descontar sem a pessoa receber. Tem todo um esquema por trás. Muita safadeza, pô. Eu acho que quando a minha namorada trabalhava lá no mercado, ela recebia uns 1.400, 1.500, né? Por aí. Ela vai confirmar aqui agora, ó. Ó, confirma aí, B. Quanto que você recebia? Coloca aqui em cima. Relatos de um CLT. É, um relato triste ainda. Supermercado é o inferno na terra. Eu tive umas 3 discussões com clientes. É, velho, tá maluco. Muito cliente chato. Eu tinha que lidar com aquele gerente inútil que só sabia humilhar os outros, que eu odiava aquele cara. Não gostava dele. Eu tinha que lidar também com um coordenador lá da minha área, que era chato pra caramba também. Ele era burro, não sabia fazer nada. Só os meninos que trabalhavam lá junto comigo, que eu peguei amizade com eles, que era legal trabalhar por causa deles. Porque o ambiente ficava legal por causa deles, mas de resto Só os era uma resenhudo. porcaria. E tudo ficou pior quando eles me mudaram de horário. Me colocaram pra trabalhar à tarde, das 2 da tarde às 10 da noite. À tarde e não é legal foi não, nesse período que eu pedi as contas e saí fora. E o dia que eu pedi as contas, cara, foi assim, foi incrível, eu lembro até hoje. Só que isso eu vou deixar pra uma parte 2, porque o vídeo já tá longo demais. Ainda vou ter que cortar umas partes aqui. Mas é isso. Por hoje é só. Fique com essa experiência pra sua vida. Aí um conselho que eu te dou, tá? Eu não sei aonde esse vídeo vai chegar. Já senti eu não um sei em que arrepio. esse vídeo vai chegar. Mas se você é jovem, você tá procurando emprego e de repente Fuja do apareceu atacadão. um supermercado pra você, assim, cara. De verdade, só pega se você realmente Tá estiver passando precisando fome. de dinheiro, cara. Se você estiver precisando de grana. Se você tiver aí com umas contas pra pagar, precisar levantar um dinheiro, alguma coisa Certo, assim. Só faz se você já sentido. estiver no fundo do poço e você tá precisando mesmo. Aí você vai e você pega. Agora, do contrário, cara, de verdade, eu sugiro pra você procurar outra coisa, porque, claro, eu tô te contando a minha experiência. A minha experiência foi ruim, foi horrível. Mas pode ser que haja lugares Mano, em que acho que ninguém teve uma experiência boa no atacadão não, cara. Pelo menos eu nunca ouvi uma, né? Eu nunca ouvi sequer. Eu acho que é lenda urbana.
e seja talvez bom, seja talvez ok de trabalhar, seja um lugar suportável para trabalhar, talvez tenha, tá? Mas talvez não tenha, que foi o meu caso, a minha experiência Sim. foi muito ruim. Então assim, você não pega a minha experiência como base e julga todos os outros e diz que todos são ruins, porque não, pode ser Todos que são tenha uns que péssimos. sejam bons. Não defendo Mas o assim, atacadão. via de regra, se você realmente estiver precisando, você encara. Agora, do contrário, se você encontrar algo melhor, cara, vai pra algo melhor, porque realmente é muito ruim, não vale a pena, não vale nem um pouco a pena, é ruim pra caramba. É muito. Você é louco, cara. O cara nos últimos 30 segundos. É ruim. É horrível. Puxa. É, rapaziada. É como eu disse, mano. No atacadão, só os fortes sobrevivem. Loucura, cara. Loucura. Eu vou até ter pesadelos com esse tipo de experiência.